Mateus capítulo 8, desculpa querido, eu falei Mateus, estou com Mateus na minha cabeça. Lucas capítulo 8, versículo 5, 6, 7, 8. E quando abrir, eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ministrar dentro desta palavra, amém? Por favor. Diz assim: eis que um semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu, produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Então eu estou dizendo nessa noite, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu preciso relatar um fato importante nessa parábola, porque ela nos dá um checkmate sobre a salvação. Essa parábola, ela deixa clara, é um checkmate sobre a salvação, e nós não podemos escapar, não podemos abrir mão disso. Primeira coisa que nós precisamos entender, a importância da palavra de Deus, amém? Eu queria que todos entendessem aqui, olha, ninguém será salvo se não houver espaço dentro de você, para que a palavra de Deus germine e cresça. Não haverá dentro de você, sabe, se não houver dentro de você espaço para que a palavra de Deus cresça, não haverá dentro de você salvação, ok? Não haverá. Você talvez diga assim: pastor, mas como é isso? Eu vou te explicar. O que faz a salvação germinar em você, frutificar em você, o que faz a salvação tornar real dentro de você, é o poder que a palavra tem de entrar em você e achar espaço para enraizar toda a sua estrutura e promover frutos de salvação. Ninguém é salvo porque diz: eu estou salvo. Ninguém é salvo quando diz assim: pastor, eu aceitei a Cristo como Salvador, então automaticamente eu estou salvo. Com certeza, se alguém estiver morrendo no leito de hospital, como aquele ladrão na cruz, e disser: Senhor, lembra-te de mim, Ele com certeza te salvará. Mas te salvará por quê? Porque a palavra de Deus penetrou no coração dele e o salvou. Que palavra? Que Jesus Cristo salva. Você entende isso? Mas aqueles que estão vivos, aqueles que estão andando nesse planeta, que vêm à igreja ou que estão no mundo, precisam que a palavra de Deus penetre e cresça dentro dele, crie raiz dentro da pessoa. Primeiro, porque você vê, nós temos um salmo inteiro, o Salmo 119, ele relata claramente cada versículo do Salmo 119, todo, ele é uma menção ao valor e ao poder que a palavra de Deus tem. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus encarnada. E sem Jesus não há o quê? Salvação. Ok? Vamos ver assim? Agora preste bem atenção. É necessário, escutem, prestem bem atenção, todos que estão aqui, olhem todos para mim. Eu quero a atenção de todos vocês. Tem gente conversando, tem gente olhando não sei para onde. Eu quero a atenção de todos vocês.
É importante que você deixe a palavra de Deus penetrar dentro de você, enraize dentro de você, para que você seja salvo. Porque uma pessoa que está viva, andando no planeta, que aceitou a Cristo como Salvador, ele precisa produzir frutos de salvação. Frutos de que é salvo realmente. Entende isso? Então nós vamos dar agora o primeiro passo. Está dizendo aqui o texto que aqueles que caem à beira do caminho, ok? Aqueles que caem à beira do caminho, vêm pessoas que pisam, pessoas, e as aves do céu vêm e tiram dele. Deixa eu te falar uma coisa importante para que você entenda. Quem está à beira do caminho não está no caminho. E o caminho é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entenderam isso? Está à beira do caminho. Tem gente que gosta do Evangelho. Tem pessoas que se dizem amiga do Evangelho. Tem muita gente que gosta, vem até a igreja, assiste os cultos, mas ainda não está no caminho. E eu quero dizer para você que você precisa entrar no caminho, que é Cristo Jesus. Porque nesse caminho, sabe, ninguém vai te pisar. Neste caminho, nenhum demônio vai tirar de você a palavra de Deus, sabe, que foi semeada. Aqui, vamos ver o que acontece, a explicação da parábola, no versículo 12, queridos. Por isso que eu quero todos de Bíblia aberta. Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Ele diz assim, ó: as que caíram à beira do caminho representam todos que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração dele, para que não venham crer e não sejam salvos. Então deixa eu te falar, esse texto também me garante aquilo que eu falei agora. Só há salvação se o teu coração tiver palavra germinada. Está dizendo aqui, se o diabo tirar a palavra da tua vida, se o diabo vier e tirar a palavra, não há salvação. Pastor, eu sei a palavra. Deixa eu explicar. Uma coisa é você saber o Salmo 23 de cor. Outra coisa é você ter certeza que o pastor do Salmo 23 é o teu pastor. Você entende isso? Não me basta saber o Salmo 23 de cor. Pastor, vou citar o Salmo 23 de cor. Palmas para você. Pastor, vou citar o Salmo 91 de cor. Amém, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, se o pastor do Salmo não for teu pastor, se você não tiver em vida íntima com ele, não adianta nada você saber a palavra, porque ela tem que estar enraizada dentro do teu coração. Você entende isso? Compreende isso? E aqui está dizendo bem claro, se o inimigo tirou a palavra do teu coração, é porque você não terá salvação. Você crê, isso é, você não vai crer, porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando você tem fé, a fé que você tem para ser salvo, vem através da palavra de Deus. Mas não adianta você só ouvir. Você tem que crer no teu coração. Ouve e crê, gera fé. Amém? Gerou fé, o que acontece? Você agrada a Deus. Agradou a Deus, o que acontece? Milagres acontecem. A bênção chega, tudo acontece quando você crê e agrada a Deus. Ok? Vamos nessa? Agora a pergunta que está dizendo que outra semente caiu num lugar que tinha pedras. Né? Vamos ver o que é isso? No versículo 13 diz assim: as que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, e assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desiste no tempo das provações. Qual é o papel, como é a vida de um cristão de verdade, querido?
A vida do cristão de verdade, na verdade, é assim. Você aceita Jesus e o que você faz? Ele te tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E qual é o lugar que todos aqueles que Jesus liberta, Ele coloca? Vocês sabem? Aí é no jardim fechado, regado e bonito? Não, querido. Toda pessoa salva é liberta. Tira-se da mão do diabo e se coloca no deserto. Por quê? Porque a palavra deserto em hebraico significa lugar que Deus fala. Deus precisa falar com você a partir do momento que Ele te tirou das trevas. E você não entende isso. Aí todo mundo entra no deserto, aquela empolgação todinha que havia da palavra no coração dele, quando ele recebeu, aí Deus falou: vamos lá, meu filho, vamos lá para o deserto que eu quero falar com você. Aí a pessoa não entende. Poxa, aceitei Jesus e as coisas começaram a dar errado. Eu aceitei Jesus e algumas coisas não fluem como era antes. Pois é, querido, você saiu das trevas. E agora você foi colocado num deserto para andar com Deus. E Deus quer saber se cada palavra que Ele falou para você lá atrás tem poder sobre a sua vida. Aí sabe o que acontece? Como é que o cara reage quando o cara é cheio de pedra no coração? Ele fica amargo, murmurador, resmunguento, chato, cri-cri, reclama de tudo, não vê Deus em nada. Deixa eu te falar, querido, se você está no deserto, você tem que começar a ver Deus em tudo. Você está entendendo? Deus está com você no deserto, e é a palavra dele que vai sustentar a sua vida. Pois é no deserto que a palavra de Deus é pão. Pois é no deserto que a palavra de Deus é água. Pois é no deserto que a palavra de Deus é calçado. Pois é no deserto que a palavra de Deus é espada. Pois é no deserto que a palavra de Deus é vida. Pois é no deserto que a palavra de Deus é luz. Pois é no deserto que a palavra de Deus é tudo que você precisa. Mas você abre mão da palavra, porque está cheio de pedra e tudo resseca por dentro, e você fica uma pessoa sem completa fé, sem credibilidade, não acredita em nada, porque você olha mais para o problema do que olhar para Deus. Você está olhando para quê nesse deserto? Você está olhando para quem no deserto? Deixa eu explicar uma coisa. Eu quero explicar algo mais profundo lá na frente. Mas eu preciso deixar bem claro um fato aqui nessa noite. Você precisa entender. Quando você sai das trevas, Deus te coloca no deserto. Sabe para quê? Para tirar carrapicho, para tirar as doenças, para tirar as pedras, para tirar tudo que não presta na sua vida. Vocês sabiam? Eu não vou enumerar os textos, nem citar tantos textos, porque eu gosto disso. Tem um texto na palavra que relata que um dos momentos mais felizes na vida de Deus com o povo dele foi o período que Deus passou com Israel no deserto. Sabe por quê? Porque Israel não tinha nada para sustentá-lo, e todo dia Deus dava pão, água, carne, dava comida todos os dias. E Deus podia ser Deus na vida de Israel, porque Israel no deserto tinha que viver em total dependência de Deus. E eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu gostaria de que você fizesse Deus feliz e dissesse para Deus: apesar de todos os bens que eu tenho, apesar de todas as coisas que eu tenho, eu dependo exclusivamente do Senhor na minha vida. Você quer dar alegria a Deus? Dependa
dependa dele. Você quer dar felicidade para Deus, quer adorá-lo em espírito e em verdade? Aprenda que você depende dele. Ainda que você tenha um emprego, ainda que você tenha uma casa, ainda que você tenha tudo, você tem que dizer para Deus assim: Deus, apesar de tudo que eu tenho, eu quero continuar dependendo de ti. Porque nós somos prepotentes, queridos. Se você tem um carrinho, já tem um carrinho. Uma vez eu falei assim, né? Eu paguei com a língua, foi tão bom pagar com a língua. Uma vez eu vi um cara no ponto de ônibus cheio de bolsa, de sacola. E eu falei: coitado, rapaz, estava chovendo. Eu falei: vou parar para dar carona nesse cara. Aí o ônibus parou, não deu para me dar carona pro cara. E eu fiquei com pena dele. Falei: Jesus, tem misericórdia. Aí Deus no meu coração falou: ó, ele é meu servo, você não sabe disso. Mas ele estava cheio de compra, não estava? Estava, foi eu que dei tudo para ele. Eu não dei carro para ele ainda, porque ele não precisa agora. Mas eu te dei, né? E você ficou com peninha dele, né? Então eu vou tirar o teu carro. Fiquei um ano a pé. E um dia, tá eu no ponto, cheio de sacola de compra, lembrando de cada detalhe. Eu poderia ser um coração cheio de pedra e começar a murmurar. Ou eu poderia ser uma terra boa e deixar aquilo penetrar no mais profundo da minha alma e germinar frutos maravilhosos de compaixão e de humildade. Dias depois, Deus me deu um carro. E eu glorifiquei a Deus por tudo. Sabe o que acontece? Quem está no Senhor tem que andar de mão dada com Ele. E para andar de mão dada com Ele, tem que saber que Ele vai estar com você na prova, no deserto, no vale, na guerra, na batalha. O Senhor estará com você em qualquer lugar. O salmista disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Para onde fugirei da presença do Senhor? Se no céu, isso aí, ele disse assim: se eu descer até no inferno, o Senhor vai lá comigo. Se eu estiver no deserto, na escuridão, na luz, em qualquer lugar, onde eu estiver, o Senhor vai. Então deixa eu te falar, deixa os que têm pedregulho aí no coração, os crentes que estavam cheios de pedregulho no coração, murmurando, reclamando, amargando da vida, escuta o que eu vou dizer: arranca esse tijolo, essa pedra do teu coração, segura na mão de Deus, anda com Ele no deserto, porque é melhor andar com Ele no deserto do que andar no oásis sem Ele. Andar com Deus, eu quero andar o tempo todo, é uma aventura. Andar com Deus é uma aventura fantástica. Andar com Deus é fascinante. Andar com Deus, você vê a prova assim, e Ele fala: aí filho, as provas. Eu falo: é interessante, mas a tua vara e teu cajado me consolam. Escuta o que eu vou dizer. Você que anda atribulado e murmurando da vida, reclamando das coisas, arranque hoje aqui, nessa noite, os tijolos e arranque as pedras e deixe a palavra de Deus germinar em você, que você vai começar a entender o que é dar frutos. Depois nós temos, queridos, os espinhos. Versículo 14 diz assim: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem, isso aqui é para crente, tá? No seu caminho,
são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não conseguem amadurecer. Será que tem crente aqui dentro dessa igreja hoje? Crente verdinho? Crente que nunca amadurece? Deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante. Os espinhos são quando a pessoa que é crente, sabe, ele é cristão, a palavra de Deus está sempre caindo ali, nele, no coração dele, mas ele tem tanto espinho no coração, que são a ansiedade da vida, os problemas da vida, essas questões da vida, que ele vai crescendo em sincronismo com o mundo. Pessoas estão crescendo em sincronismo com o mundo, isso é, querem agradar o mundo e querem agradar a Deus ao mesmo tempo. A Bíblia diz em Tiago: aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Vocês ouviram? Não adianta você querer, querido, estar na igreja. A maior fonte de prazer de um crente tem que ser a presença do Espírito Santo. A maior fonte da alegria de um cristão é sua vida, seu relacionamento com Deus. A maior bênção na vida de um crente é sentir todos os dias de manhã, na adoração, na sua oração matutina, a presença do Espírito Santo. Não tem nada melhor do que um crente cheio, do que um crente repleto da glória de Deus. Mas um crente, para ser repleto da glória de Deus, não pode comungar com o mundo. Não pode ter prazer, não pode ter uma relação em sincronismo com o mundo. Pessoas que têm vidas, pessoas que têm uma vida sincronizada com o mundo, sabe, que buscam no mundo prazer, que buscam no mundo solução, que acham que no mundo estão a saída, que acham que no mundo estão a resposta. Deixa eu te falar, essas pessoas não crescem, não amadurecem, estão dentro da igreja, sempre na prova, porque junto da palavra estão seus espinhos. Junto da palavra está a ansiedade, que são os espinhos. Junto da palavra estão os desejos pelas coisas do mundo. Sabe, aquelas pessoas, e nós vemos hoje uma igreja contemporânea dos dias de hoje. A igreja hoje ensina um caminho para que você ande em sincronismo com o mundo. Olha, você vem para a igreja porque você vai ser muito abençoado. Eu quero dizer que a maior bênção que você vai achar na Bíblia, você vai ver Paulo falando isso, você vai ver Pedro falando isso, você vai ver João falando isso, você vai ver Tiago falando isso, você vai ver Judas falando isso. Você espalhado no livro de Salmo, você vai vendo que na palavra de Deus está escrito claramente que quando você está em Deus, o mundo vai se opor a você, que quando você anda em Cristo, o mundo vai te atirar pedras. Então não pode haver sincronismo entre o crente e o mundo, sabe? Prazer, eu não posso ter um prazer, claro, pastor, eu posso ir ao cinema ver um filme? Pode, querido, você pode ir ao cinema, restaurante, você pode malhar, exercitar, você pode fazer muitas coisas. Uma coisa que você não pode colocar é que nessas coisas está a sua fonte de felicidade, a tua fonte de prazer e a resposta da tua vida. Pois a resposta da tua vida está em Cristo Jesus. A tua verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Jesus é a saída, Jesus é a solução, Jesus é a resposta de tudo que nós precisamos. Mas eu quero perguntar a você nessa noite: como é que está a sua alma? Como está a sua alma? Tem espinhos, isso é, a palavra cai e ela tenta crescer, tadinha, mas nunca consegue amadurecer dentro de você. Como está a palavra dentro de você? Como é que está a sua alma? Quando cai, você sabe, você quer resultados imediatos e não vê.
Porque você está andando no deserto com Deus, e Deus está te mostrando que Ele é suficiente na tua vida no deserto, e você não percebe? Deus é suficiente na tua vida. Jesus Cristo é a resposta de tudo que você precisa. Jesus é a solução de todas as coisas que você precisa. Ele é o suprimento, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão da vida, Ele é tudo que nós precisamos. E se você quer ser um crente maduro, crescer na palavra de Deus, você tem que entender que você tem que tirar essas pedras. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de tudo isso, chega disso, acabou. Deus te ponha isso na tua cabeça. Eu queria que você fechasse os olhos por um minutinho só, feche seus olhos. Se imagine agora num deserto. Nesse deserto não tem água, não tem oásis, não tem planta, não tem... é areia, escorpião, cobra, pedra, deserto. Mas lembre-se que junto desse deserto, Deus está segurando a tua mão. E Ele é uma fonte de vida, uma fonte de água viva na tua vida. É disso que você está precisando. Você está querendo satisfazer a tua alma com as coisas desse mundo? É com os anseios dessa vida que você quer soluções. É com os anseios dessa vida. É que, sabe, você quer um Deus que vem te dar tudo, deixa eu te falar. Quem engana dando tudo é diabo, querido. Porque ele quer a tua alma. Deus quer a tua alma curada, Deus quer a tua alma sarada, Deus quer a tua alma restaurada, Deus quer a tua alma limpa, sem pedra e sem espinhos. Você entende isso? Abra os olhos, olhem para mim, prestem bem atenção. Aqui está dizendo que a terra boa. Sabe o que acontece com a terra boa? Deixa eu te explicar uma coisa gloriosa que acontece com a terra boa. A palavra de Deus entra e vai penetrando, porque ela é uma espada de dois gumes, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, não é assim que diz? Penetra na divisão de alma e espírito e serve para discernir as intenções do coração. Isso é, ele vai lá dentro de você, sabe as porcarias que você tem, os pensamentos ruins, ele vai lá e limpa, sabe? Porque teve profundidade. Daqui a pouco o mundo vai estar olhando para você, você vai estar rindo, brincando, dando glória a Deus com as maiores tribulações que o mundo pode ver. Aí daqui a pouco você vai ver as soluções, as respostas e os milagres acontecendo. Por quê? Porque você foi aprovado no deserto. Ou tem gente, querido, que quer ser aprovado no jardim. Eu quero que você diga para a pessoa do teu lado assim, diga para a pessoa do teu lado: o lugar de Deus aprovar é deserto. Diga assim: ninguém aprova, Deus não aprova ninguém no jardim. Diga assim: Deus coloca os aprovados do deserto num jardim. Você pode dar glória a Deus, uma salva de palmas? Você entende isso? Então quando a palavra de Deus penetra em você, você não percebe aquele ódio que você sentia, a palavra de Deus expulsa ela. O ódio. Sabe aquela raiva que você sentia, aquele rancor, aquelas amarguras de alma? A palavra de Deus começa a colocar para fora. Porque ela age como fogo, ela age como água que limpa, que purifica. Sabe? E a palavra de Deus começa a penetrar no mais profundo e raiza em todas as áreas da tua vida. E ela começa a frutificar. Você sente vontade de orar quando nunca sentia. Você começa a sentir vontade de cantar quando todos chorariam. Você começa a sentir vontade de crer. Você confia e crê, onde todos já desanimaram e se jogaram no chão desesperado. Porque quem sustenta você é a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera tanta fé dentro de você, que agrada tanto o coração de Deus, que muda a história, que muda o curso, abre mar, faz chover comida no deserto.
faz jorrar água fresca no deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus está enraizada, e ela que germina e gera tudo. Ou você acha que o que vai gerar você milagres e milagres é o quê? É a palavra do pastor? Você acha que se eu chegar aqui para você e dizer, não, irmão, acredite, isso não vai adiantar nada, querido. Se você não abrir o coração, for uma terra boa e deixar até a palavra de Deus penetrar lá no profundo do âmago da sua alma, sabe? A palavra de Deus vai lá dentro da sua alma, lá no mais profundo, e você, no meio das piores provações, você vai crer, vai confiar, vai acreditar, e sabe o que vai acontecer? Vai agradar tanto o coração de Deus, que Deus vai derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Eu venho nessa noite fazer a pergunta: como está a sua alma? Diga para o teu irmão que está do teu lado assim: a minha alma é uma terra boa. Diga assim: eu sou uma terra boa. Diga assim: hoje saio daqui sem pedra e sem espinhos, só com a semente da palavra, e ela vai germinar, e eu não vou mais reclamar, ser amargo, murmurador. Eu vou ser uma pessoa que vai frutificar. Diga assim: todo fruto maduro serve para dar vida aos que estão morrendo. Sabe o fruto da tua vida? Um fruto de uma vida transformada, o fruto de uma vida convertida, o fruto de uma pessoa possuída pelo poder de Deus. Sabe o que acontece? Você vai levar salvação a todos aqueles que estão por aí se perdidos. As pessoas vão querer o que você tem. As pessoas vão desejar o que está dentro de você. E você vai ter o que oferecer, queridos. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria nessa noite que todos ficassem de pé, por favor. Não fiquem preocupados com a chuva. Quando o culto acabar, a chuva vai passar também, porque essa chuva é chuva de bênção. Queridos, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Em primeiro lugar, quem gostaria de aceitar a Cristo e deixar a palavra que é Cristo penetrar no teu coração e germinar e gerar vida em você? Quem gostaria de aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Levante a sua mão. Você que ouviu essa palavra, eu quero te dizer bem claro: salvação só haverá se você estiver em Cristo Jesus. Sem Jesus não há salvação. Alguém gostaria de levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu quero a salvação que está em Cristo. Eu sinto no meu coração que existem pessoas aqui que precisam tomar uma posição, e a posição que tem que tomar é hoje, é agora. Quem é você? Quem é você que Deus trouxe hoje aqui para te dizer: eu quero te fazer uma terra boa? Quem é você? Quem é você que Deus está te chamando, dizendo: eu quero te fazer uma terra boa? Deus quer transformar você numa terra boa. Deus quer mudar você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Quem está aqui nessa noite? Eu sinto em meu coração que tem gente aqui precisando dessa salvação. Você está afastado, está desviado, está longe do Senhor. A palavra de Deus nunca germinou em você. A palavra de Deus nunca cresceu, nunca teve profundidade. Mas você aprendeu hoje por que não tinha. Porque você ficava com pedras no seu coração. E Deus está te dizendo nessa noite: eu quero penetrar dentro do teu coração e germinar na tua alma a palavra do Senhor. Vamos cantar esse louvor?
Durante o louvor você tem a oportunidade de vir à frente.